Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Healthcast Alpha, o podcast dos médicos, empresas e profissionais de saúde de Alphaville. Meu nome é Andréa Curi Guimarães e hoje estamos aqui para mais um episódio com o mastologista Dr. José Davi Kandelman, que atua nas especialidades de mastologia e oncoginecologia, para falar sobre câncer de mama. José Davi é graduado pela PUC-SP e tem especialização e doutorado pela Unifesp. Fez sua formação em cirurgia robótica pelo Memorial Hermann Houston Texas University para dar uma opção de tratamento oncológico mais eficiente e menos agressivo para suas pacientes. É diretor técnico da JHD Mastologia Oncoginecologia, onde coordena uma equipe multidisciplinar. Atua no Grupo de Mastologia e Oncoginecologia dos hospitais Albert Einstein e Oswaldo Cruz. E é membro titular da American Society of Breast Disease, da Sociedade Brasileira de Mastologia e da FEBRASGO. José Davi, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Healthcast Alpha. Muito obrigado, Andréia. Estamos aqui para continuar dando o máximo possível de conhecimento para as nossas espectadoras. E hoje nós vamos fazer um formato, né? Diferente dos demais podcasts, mas igual ao podcast anterior, que é um formato de aula, né, onde você vai estar fazendo uma coisa assim bem passo a passo, né, para as pessoas leigas, né, para o público leigo. E queria que você falasse um pouquinho sobre o lançamento do seu e-book em setembro, né? Então, a gente escreveu um e-book, já tá pronto, e aí ele está na mão agora de uma... na realidade, ela é minha prima, uma priminha minha que faz... ela faz marketing visual, ela faz programação visual. Então, ela está legal. agora dando os últimos retoques em fonte, sabe? Aquelas, né, para deixar mais bonitinho. Importante. Ela deve me entregar isso até o começo da semana que vem. A gente está imaginando lançar esse e-book a partir do final desse mês ou começo do mês que vem. Ele vai estar disponível no meu site, que é www.clinicajdk.com.br, e é gratuito. Todo mundo pode baixar ou ler. Ele é destinado ao público leigo, tá? Ele não é destinado ao, então ele é bem didático, né? E eu acho que ele contém basicamente todas as informações sobre o câncer de mama, todas as informações de autoajuda, informações de como o paciente tem que se conduzir emocionalmente. É bem mais completo do que só o câncer de mama. Perfeito. Então, eu acho que ele está muito bonitinho e acho que as pessoas vão poder baixar. A gente já está até pensando em colocar ele na Amazon para todo mundo poder baixar gratuitamente. Muito bom, muito legal a ideia. E aqui no GC vocês tem aqui o endereço do site do Dr. José Davi Kandelman. Isso. Lá tem todas as maneiras de nos achar também, a minha equipe, né? Perfeito. E o Insta também, né? O Insta também. Tudo. Vamos começar? Vamos começar. Dr. José Davi, quais são os estágios do câncer de mama? Então, vamos lá. Ele está colocando a apresentação aí para a gente poder se orientar, né? Para todo mundo poder enxergar um pouco melhor, porque é um pouquinho mais... Tá aí. Então, lembra que eu falei no último episódio do carcinoma in situ? O carcinoma in situ é aquele estágio onde o tumor, a palavra in situ significa no lugar, então é um tumor que não tem capacidade de invasão. E como ele não tem capacidade de invasão, ele está no lugar, ele é o estágio 0. Então, o carcinoma in situ é o estágio 0. O sonho de consumo de qualquer mulher é fazer um diagnóstico no estágio de um carcinoma in situ. Se é para ter um tumor, que seja o estágio 0. Estágio 0. Tá certo? O estágio 1, então, a gente divide em estágios para ficar uma coisa basicamente mais didática, inclusive para os médicos se conversarem entre si. É verdade. Tá certo? Então, se eu vou mandar um
um paciente fazer uma radioterapia, uma quimioterapia, eu vou dizer, ó, tô mandando a paciente tal, um carcinoma invasor e tal, estágio 2A, é alguma coisa assim. Então, todo mundo já entende o que eu estou falando. Mas, basicamente, para a gente não criar confusão, o estágio 0 é um câncer que está confinado ao local de origem, ele não tem poder de invasão. Ele pode ser ductal ou lobular, tá certo? Pode ser o ductal é DCIS, tem o S porque é in situ, e o lobular SLIS. Ele é considerado um estágio pré-invasivo, tá certo? Mas tem o potencial de evoluir para um tumor invasor, tá? Tem muito tumor invasor que começa in situ. O estágio 1, nós já estamos falando de um carcinoma invasor, normalmente já está num formato nodular, e ele tem até 2 centímetros de diâmetro. Então, o estágio 1 é um tumor de até 2 centímetros de diâmetro. E também in situ. Não, ele é invasor já. Ah, já é In situ invasor. é o 0. Perdão, tá. In situ é o 0. Tá. E o estágio 2 é um tumor de até 2 centímetros, tá certo? Mas não tem metástases. Ele continua confinado no local. Ele tem até 2 centímetros e não é metastático. O estágio 2, ele é dividido em dois. A gente adora ficar dividindo coisas em Eu categoria. percebi, né? A subdivisão aqui. Ele é divisão, subdivisão. É divisão em 2A e 2B, dependendo do tamanho. Então, o tumor pode ter. O estágio 2 é um tumor de até 5 centímetros de diâmetro. E o mais frequente do estágio 2 é que ele pode se espalhar para os linfonodos axilares. Que os linfonodos axilares são o primeiro degrau de invasão local. Não está indo ainda. A axila é o muro que divide o local do resto do corpo, basicamente, para entender mais ou menos. Por isso então, que tem casos quando que tiram, né? Quando o tumor está confinado até a axila, ele ainda é local. Se ele já passou para o fígado, para o pulmão, ele já virou metastático. Mas, doutor José Davi, deixa eu fazer uma pergunta. Quando eles tiram o linfonodo sentinela. Então o linfonodo Nesse caso. Nós vamos explicar isso mais para frente. Boa, vamos lá. Vamos lá. Aqui vamos só os estágios para a turma entender. Existe o estágio 3, tá certo? Aí tem obrigatoriamente envolvimento de linfonodo, porque o estágio 2 pode ter envolvimento. No estágio 3 tem envolvimento de linfonodo. O tumor pode ser maior ou ele pode ter se espalhado para vários linfonodos e pode ter metástase para outros gânglios. Linfonodos supraclaviculares, linfonodos da cadeia mamária interna, linfonodos cervicais. Porque a gente tem linfonodo no corpo inteiro, né? Corpo inteiro. Tá. E o estágio 4 é o estágio metastático. Quer dizer, ele já extrapolou o local e está em órgãos à distância. Aí fica difícil? Não. Aí você vai tratar com quimioterapia. Não fica nada. Como eu falei no primeiro episódio, câncer de mama tem muita briga. Legal. Muita briga. Hoje em dia, a gente tem pacientes com câncer de mama que estão aí 20 anos tratando, já era metastático. Legal. É legal ouvir isso, né? Então, hoje em dia tem muita briga. Morrer de câncer de mama não é fácil. Perfeito, muito bom ouvir isso, né? Muito bem. Agora, o mais importante é isso. Qual é a importância do estágio versus o tratamento? Perfeito. Tá certo? Então, nos estágios iniciais, 0, 1 e 2, tá certo? O tumor geralmente não se espalhou e o primeiro tratamento é a cirurgia. Basicamente, eu gosto de falar, eu já falei isso em outro episódio, mas eu gosto de falar da cesta de tratamento. Então, é que nem se fosse uma cesta que você vai no supermercado. Então, a cesta de tratamento você tem basicamente 4 itens. Tá. Na cesta de tratamento: a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia e a antihormonioterapia, certo? Então, você pode basear o seu tratamento com... Você pode ter que usar os 4 itens ou pode ter que usar um ou 2 itens. Ou a ordem desses itens pode mudar. Tá. Então, nos estágios iniciais, 0, 1 e 2, tá certo?
O tratamento, basicamente, o primeiro item da cesta é a cirurgia, Tá. certo? Cirurgia e radioterapia são tratamentos locais. Quimioterapia e antihormonioterapia são tratamentos sistêmicos para o corpo inteiro, tá certo? Então, quando o tumor é local, você vai fazer tratamento local. Quando o tumor é geral, você vai fazer tratamento geral, certo? A antihormonioterapia, ela não é obrigatória, ela basicamente não é um tratamento geral, pode até ser, mas não é, porque a antihormonioterapia é basicamente um tratamento preventivo. Você faz antihormonioterapia para diminuir a chance do paciente ter de novo um câncer de mama. Doutor José Davi, a mulher menopausada, em tese, não precisaria fazer isso ou também precisaria? Fazer, lógico que Também tem precisaria, hormônio. Você tem que jogar o hormônio lá embaixo, entendeu? Se ela estava com pouco calor, ela vai ficar com muito calor. Que maravilha, tadinha. Ai, meu Tadinha. Deus, não é fácil, né? Muito Oh, bem. Deus. Então, a cirurgia é a remoção do tumor, às vezes, dos linfonodos afetados. Então, é o tratamento cirúrgico. A radioterapia, ela pode ser utilizada depois da cirurgia. Radioterapia é a continuação da cirurgia. As pessoas têm que entender, e aí vem aquela história que nós já conversamos sobre a cirurgia da Angelina Jolie. Eu estou falando da cirurgia da Angelina Jolie porque o povo conhece como Mas isso. é legal. Mas na realidade é a adenectomia. O nome certo é adenectomia. 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 Adeno é glândula. Tá. Adenectomia é a retirada da glândula. Tá. Ou alguns chamam de mastectomia subcutânea. Subcutânea. Tira. Muito bem. Então, o que é a radioterapia? A radioterapia, ela abrange um campo maior de ação. Ela pega toda a região da mama e como ela é feita, na maior parte das vezes, de forma diagonal, a radiação entra assim, ela acaba pegando também a axila. Você está entendendo? Então, a radioterapia é a continuação da cirurgia. Tudo aquilo que você não tira na cirurgia, você irradia. É como se fosse um jardim, eu gosto dessa metáfora também. É como se fosse um jardim com uma árvore podre. Você tira a árvore podre, mas joga veneno no jardim todo, porque é um jardim perigoso, certo? Então, na realidade, a radioterapia ela é mais ampla. Existem trabalhos mostrando que cirurgia parcial mais radioterapia tem maior sobrevida do que mastectomia sem radioterapia. Portanto, fazer radioterapia, para nós, a gente sempre busca... O paciente acha que a gente quer arrancar a mama dele, sempre a gente não quer. A gente sempre busca a cirurgia parcial seguida de radioterapia. Engraçado, e pro leigo, né? Você falar, se arrancar é melhor, né? Não é. Tudo é melhor, né? Qual é o problema da cirurgia Angelina Jolie? Você não faz radioterapia. Sim, exatamente, né? Só que sobrou 5, 7% de parênquima lá. Problema. Então, certo? a probabilidade de acontecer alguma coisa acaba sendo maior. Diminuiu a chance dela ter câncer naquela mama em Diminuiu 93%, muito. 94%. Tá bom. Mas não zerou. Mas a radioterapia zera? Em geral, sim. A cirurgia com radioterapia zera? Não zera. De novo, médico não tem essa história de zerar. Não zera, mas... Não é uma ciência exata. Os trabalhos mostram que cirurgia parcial mais radioterapia tem maior sobrevida. Interessante. Então, se fazer uma cirurgia Angelina Jolie, a chance de você ter uma recidiva, de acordo com os trabalhos, é maior do que se você fizer quadrante com radioterapia. Apesar de ser pequena, é maior. Agora, a radioterapia, ela precisa ser geral? Não. Dependendo do tamanho do tumor, da idade do paciente e do tipo de tumor, lembra aqueles subtipos moleculares? Sim. Dependendo do tipo de tumor, você pode fazer uma radioterapia localizada, intraoperatória, dose única. Nossa, que prático. Dose única. Prático. Entendeu? Vai lá, irradia, dose única, acabou. No momento da cirurgia. 25 minutos de radiação ali,
e acabou. Ah, que legal. Se não, se tiver que fazer radioterapia pós-operatória, a radioterapia convencional, nós estamos falando de 15 a 28 sessões. Tá. E tem que fazer todas, E né? tem que fazer todas. Muito bem. A quimioterapia, ela pode ser feita. A quimioterapia é um tratamento geral, tá certo? Ela pode ser feita antes da cirurgia ou depois da cirurgia. Quando ela é feita antes da cirurgia? Ela é feita antes da cirurgia para diminuir o intuito a gente chama de neoadjuvância. Quando a gente faz a quimioterapia pós-cirurgia, a gente chama de adjuvância, tratamento adjuvante. Quando a gente faz antes da cirurgia, a gente chama de neoadjuvante, tratamento antes da cirurgia. Então, a quimioterapia neoadjuvante, ela é basicamente, foi proposta e é basicamente utilizada para diminuir o tamanho do tumor e permitir a cirurgia conservadora. Ah, interessante. Entendeu? Aham. Então, esse é o intuito. De vez em quando, você tem um carcinoma inflamatório e você tem que começar a tratar o paciente amanhã. Você está entendendo? Então, começar a quimioterapia é mais importante Lógico. do que qualquer outra coisa. Então, aí nós estamos falando de casos específicos. Mas a neoadjuvância, a quimioterapia neoadjuvante, ela foi basicamente criada, ela é basicamente utilizada para diminuir o tamanho do tumor, para permitir a cirurgia conservadora. De novo, a gente busca sempre a cirurgia conservadora. A gente não gosta de fazer mastectomia. Entendi. A gente só faz mastectomia se a gente não tiver outra alternativa. Tá, entendi. Entendeu? Tá. Muito bem. E a terapêutica hormonal é uma terapêutica via oral, tá certo? Que o paciente toma por 5 a 10 anos, um comprimidinho diário, tem vários medicamentos. E ele tem como intuito diminuir a probabilidade de você ter um novo câncer na mesma mama ou na mama contralateral, na outra mama. É perfeito? De novo, não é perfeito. A terapia hormonal diminui essa probabilidade em 51%, 52%. Mas uma paciente que teve câncer de mama, a chance dela ter um novo câncer de mama é alguma coisa ao redor de 25%. Tá. De novo, Sem a terapia hormonal. números só para a turma raciocinar. Tá. Não são números exatos. 25%. Hum. Mas se ela faz... E a probabilidade de qualquer mulher ter câncer de mama é 10%. Ah, tá. Se ela faz a terapêutica de reposição hormonal, cai 50%, cai para 10%. Nossa, ela fica com Ela uma fica pessoa igual que a nunca pessoa teve. que nunca teve câncer. Ah, entendeu? entendi, interessante. Então, e as pacientes que fazem reposição hormonal, que fazem medicamento anti-hormonal, elas, na hora que a gente passa os 5 anos, 6 anos ou 10 anos e chega para ele falar, vamos parar, muitas não querem parar. Porque elas têm medo. Mas os trabalhos mostram que mais do que 10 anos não funciona. Não tem... Não tem mais sentido. O paciente está curado. Entendi. Está curado. Não Ele tem que utilidade ele tem que alguma. entender que está curado. É a questão psicológica, né? Minha filha, você está curada. Que parte do você está curada? Você não está entendendo. Mas, doutor, eu não posso ter câncer daqui a 20 anos? Lógico que você pode. Você já teve uma vez, lógico que você Enquanto pode. Mas estiver viva, né? esse que você tratou, está curado. Ah, que legal. Está curado. Bacana, É né? a mesma história, né? Quando você opera o paciente fala, mas doutor, e agora? O que eu vou fazer com esse câncer? Eu tenho que responder para você e falar, minha querida, O câncer já... você não tem mais câncer. O câncer já Sabe foi. onde que está o seu câncer? Está lá no laboratório de anatomia É patológica. mesmo, é verdade. Ai, Não coisa tem- boa. Não tem mais câncer aí, Que já foi alegria. tirado. Que alegria, é verdade. Agora nós estamos tratando você para não ter de novo. É, Entendeu? boa. É isso. Então, essa é a cesta de tratamento. Cirurgia, radioterapia, terapia hormonal. Tá certo? Essa é a cesta de tratamento. E cada estágio é um. Então, nos estágios 0, 1 e 2, cirurgia, via de regra. Nos estágios mais avançados, começa com a quimioterapia, para depois fazer a cirurgia. A radioterapia é sempre complementar à cirurgia, Tá, tá certo? E a anti-hormonioterapia é complementar à radioterapia. perfeito. Então, operou, 30, 40 dias depois da cirurgia vai fazer radioterapia, e depois disso vai começar a anti-hormonioterapia. Ou fez a quimioterapia, operou, aí vai fazer a radioterapia, aí vai fazer a anti-hormonioterapia.
se o tumor responde a anti-hormônio. Se o tumor não responde a anti-hormônio, você não vai fazer Ah, tá. anti-hormonioterapia. Entendi. Entendeu? Eu acho que próximo estágio da nossa apresentação é quais são as opções de tratamento e seus possíveis efeitos colaterais. Isso. Aqui é uma explicação do que eu já tinha falado, tá certo? Então, de novo, a mastectomia é a cirurgia radical, a cirurgia conservadora também é conhecida como quadrante, setor, tal. Você pode fazer. Você tira partes, né? O tamanho depende do tamanho do tumor, o tamanho do quadrantinho ou do quadrantão vai depender do tamanho do tumor e vai depender do tamanho da mama da paciente. Isso você tem que entender que uma paciente que tem uma mama grande, tirar um quadrantão dela, ainda vai sobrar muita mama, ainda vai ter que reduzir essa e a outra, para ficar bonito, entendeu? Não é uma paciente que tem uma maminha pequenininha, tá certo? Então, ok, você vai ter que, de repente, botar uma prótese, porque o que vira você tirou, mastectomia, né? ou vira um quadrantão, para ela vira um quadrantão. Muito bom. Agora vamos falar do linfonodo sentinela, que é o que você me perguntou. Vamos lá. Linfonodo Por que sentinela? Eu vou explicar. Linfonodo sentinela. Então, no corpo, nós temos o sistema linfático no nosso corpo. O sistema linfático, ele anda junto com o sistema vascular. O sistema vascular é artérias e veias. E o sistema linfático, quer dizer, quando você abre um lugar que tem vasos no paciente, você vai encontrar os 3 vasos andando juntos. Paralelos. Paralelos. O problema é que o vaso linfático ele é muito fininho e o vaso linfático, na maior parte das vezes, nem sempre a gente consegue enxergar. A não ser que você esteja operando com um robô ou com uma lupa tal, que você consegue enxergar. Mas ele é mais fininho, mais difícil. E as artérias e veias são fáceis de você enxergar. A artéria leva o sangue oxigenado do coração para o resto do corpo. As veias trazem o sangue sujo, vamos chamar assim, entre aspas, não oxigenado, do corpo para o coração e para o pulmão para oxigenar. Certo? Então, é um sistema de bomba. Tá certo? Vai lá. E os vasos linfáticos andam na corrente circulatória, eles são. O sistema linfático é o sistema de defesa do organismo, é onde tem a nossa. Vamos dizer, são o nosso exército. Soldadinhos. Exército. E tem no corpo todo. Mas é interessante porque o sistema linfático, ele é composto de vasos e linfonodos. Linfonodos são umas bolinhas feitas de tecido linfático, que são órgãos de defesa. E eles se espalham no corpo em cadeias, a gente chama de cadeias, ou seja, não é cadeia de preso, é cadeia de grupo. Então, aí você tem cadeias inguinais, cervicais, infraclaviculares, axilares. Quando você fica resfriado, você palpa um gânglio aqui, é a cadeia cervical. Quando você está com uma dor de ouvido e você palpa um gânglio aqui, é a cadeia retroauricular. E quando você tem aqui uma íngua aqui embaixo, é a cadeia axilar. Então, muito bem. Então, debaixo e em cada lugar do corpo, ele se dispõe em sequência. E o primeiro gânglio, que a gente, por analogia, chama de soldado, o primeiro soldado daquele grupo ou daquela cadeia, que a gente também chama de quartel, como se fosse um quartel, um monte de soldadinhos num quartel. Por analogia, o primeiro soldado daquele quartel é o que está tomando conta do quartel, é o sentinela. Sentinela. Onde a célula tumoral vai primeiro, ela vai para o linfonodo sentinela. Se você diagnosticou o linfonodo sentinela, se tirou o sentinela, entrega para o patologista e ele diz que está negativo, significa que todo aquele quartel está negativo. Nossa, que perfeito. Certo? Delícia, né? Coisa boa. Se ele vira e fala está positivo, você tem que tirar mais soldados de lá para entender qual é o tamanho da briga. Então, é o tamanho da encrenca. Tá entendendo? Muito bem. Perfeito. Então, o que é o rol? O rol é uma... o que a gente usa para fazer? Como é que a gente acha o linfonodo sentinela? Como é que a gente acha o tumor? Você foi lá e fez uma biópsia num nódulo de 1 centímetro. Não é palpável. A mama da mulher é grande, você não consegue palpar.
Como é que você vai saber como operar esse nódulo na cirurgia? Onde ele está? Onde que está o meio dele? Onde que está o quadrante? Onde que está? Então, aí você precisa de uma localização. A localização pode ser com fio metálico, que é o método mais antigo, mas o que a gente usa mesmo é a medicina nuclear. A medicina nuclear é uma técnica que você injeta no local uma pequena quantidade de glicose radioativa. O paciente não vai ficar radioativo pro Vai resto dar da câncer? vida. Não, Vai dar não. câncer? O paciente vai ficar. A gente sempre fala para o paciente: não, você não vai brilhar pro resto da vida, você só vai Entendi. brilhar por 36 horas. Entendi. Depois o seu xixi vai embora. Vai Entendi. embora. Então, um ml de líquido radioativo. E esse ml, se você massagear a região, esse líquido radioativo vai para o linfonodo sentinela. Perfeito. Certo? Interessante. E dentro da axila, os soldadinhos, eles não estão assim numa sequencinha, 1, 2, 3. Tem um bolinho de gordura com um monte de linfonodo lá. Como é que você vai saber qual deles é o sentinela? Isso. Ele não está aparecendo em sequência. Ele está aparecendo no meio da gordura. Então aí você tem o ROL e o SNOW. Isso é uma sigla em inglês, o Radio Guided Occult Lesion Localization, ou seja, é uma localização do nódulo, da onde você vai operar, e o SNOW é a localização do linfonodo sentinela, do Sentinel Node, certo? É a localização do sentinela. Muito bem, então aí na véspera da cirurgia, tem que ser na véspera, ou se a cirurgia for de tarde, no período da manhã. Mas, em geral, é alguma coisa ao redor de, no mínimo, 6 horas, 5, 6 horas de antecedência, até, no máximo, 24, 20, 30 horas de antecedência, porque, senão, depois você vai perder o líquido. Então, você injeta no lugar do nódulo aquele líquido radioativo. Na hora da cirurgia, o laboratório manda uma biomédica com uma máquina, que ela é basicamente um contador Geiger médico. Essa máquina canta, mostra uma tela, ela canta. Tem até hoje com máquina com Bluetooth. Nossa. E canta. Então aí quando você coloca a máquina em cima do nódulo, da região do ROL, o ROL é o nódulo, o ROL é o nódulo. Ele vai cantar. Você sabe onde que está o centro da lesão. Nossa. E olhando na telinha da máquina, que está ali do lado, a quantidade máxima de radiação é bem o centro da lesão. Tá certo? Tá. Muito bem. Aí você vai usar aquela máquina para tirar o setor e depois você vai usar a máquina para ver se nada mais canta. Ou seja, a margem está livre. Nossa, que legal. Tá certo? E aí você entrega para o patologista que está na sala. Perfeito. E aí você vai na axila, tá certo? E na axila você vai lá e detecta o SNOW, onde está o linfonodo sentinela no meio daquela gordurinha, né? Tira o sentinela e entrega para o patologista também. Isso certo? Tudo na hora. Na hora. Nós vamos falar de o que é congelação, o que é parafina, que é o próximo item. As pessoas têm que entender isso, né? Você sabe como é que um patologista lê uma lâmina? Não. Tem alguma ideia? Como? Ele faz assim, ele pega aquele material inteiro, ou parte, a biópsia, ou o nódulo inteiro, e ele coloca dentro de uma máquina que faz um bloco de parafina. Vela. Tá. Então, aí você vê o bloquinho de parafina com um tumor dentro. Bonitinho. Tá. Aí ele pega esse bloquinho de parafina e coloca numa outra máquina que corta a parafina. Aí essa máquina corta aquilo em fatias microscópicas. Tem um técnico que prepara lâminas para microscópio, faz a coloração, cora aquelas lâminas, coloca uma outra lamininha por cima para aquilo ficar eterno, que aquela lâmina vai ficar lá para o resto da vida, tá certo? E ele entrega para o patologista uma bandeja de madeira com lá 100 lâminas. E o patologista vai colocando no microscópio, uma por uma, e vai tirando as suas conclusões. Nossa. Certo? Se for fazer a imunohistoquímica, ele vai fazer um outro bloco com outra coloração da imunohistoquímica. E o patologista vai analisar. É que a imunohistoquímica demora mais uma semana para curar.
Ah, tá. Esse processo de fazer a vela, a máquina mais moderna que existe no planeta demora 19 horas para fazer essa vela, certo? Não dá para fazer em menos de 19 horas. 18 horas, 19 horas. Ou seja, a maioria dos... Dá até um pouquinho menos, demora um pouco, 12 horas e tal, dependendo. Mas não dá para entregar isso, não dá para entregar. Então não dá para você deixar o paciente anestesiado lá 19 horas. 19 horas Para esperando. poder ver se vai tirar o resto. Não dá. É. Entendeu? Então a parafina é um exame para fazer depois. Ah, tá. Muito bem. Então na hora da cirurgia, o patologista precisa analisar aquilo de uma maneira. E não dá para deixar o paciente dormindo 19 horas, esperando ele ir lá, fazer o bloco de parafina e voltar. Então aí ele faz um negócio chamado biópsia por cortes de congelação. O que é congelação? A gente entrega para ele um nódulo, a gente mostra para ele com uma máquina Nuclear lá, né? da medicina nuclear, o lugar de maior captação. A gente marca aquilo lá ou com um fio ou com uma caneta, pinta para ele. E a gente marca tudo aquilo para o patologista. Aí ele vai lá, naquele lugar no meio que é o centro da lesão, ele tira um pedaço, que é uma bolinha, certo? E o resto ele vai deixar para parafina. E naquela bolinha, ele coloca aquela bolinha numa máquina que congela a bolinha. Aí ele consegue cortar. Aí a máquina forma uma bola de gelo. Aí ele pega essa bola de gelo e coloca numa outra máquina que corta gelo. Que legal. Certo? Nossa, muito E cheio de ele detalhes. corta, forma. E ele mesmo faz as lâminas, só que ele não dá para ele fazer uma técnica de coloração que dê muito detalhe, ele faz uma técnica de coloração rápida, que demora lá minutos, tá certo? E ele também não consegue dizer para você muito detalhe, mas ele consegue dizer para você é positivo, não é positivo, é invasor, não é invasor. Ele consegue dizer vários detalhes para você, certo? Então ele prepara a lâmina e volta lá na sala. Esse tempo de entregar para o patologista, ele ir lá, depende de quantas perguntas eu fizer para ele. Ah, tá. Então, esse tempo dele ir lá e voltar é alguma coisa ao redor de 20 minutos. Tá. Então, 20 minutos, o paciente continua dormindo lá, a gente fica lá batendo papo. Tá, boa. Tá entendendo? Se a gente já achar que tá tudo lindo, obrigado, já vai fechando alguma coisa. Boa. E enquanto isso, o patologista volta. Aí o patologista, se eu fizer muitas perguntas para ele, por exemplo, olha, eu quero saber as margens, ele vai ter que congelar as bordas, tá certo? Então isso demora um pouquinho mais, vai demorar meia hora, 35 minutos, mas se eu não precisar saber as margens, só precisar saber o linfonodo sentinela, em 15, 20 minutos ele me entrega esse resultado e eu fecho o paciente. Isto é biópsia por cortes de congelação, para a turma entender a diferença. Aí depois todo o tumor vai para a parafina. E a parafina nós vamos saber o resultado uma semana, 10 dias depois. Aí você vai falar para mim, depois da imunohistoquímica, outra semana. Aí você vai me perguntar, a parafina pode mudar pode mudar. Quanto mais fera é o patologista que trabalha com você ou nos lugares que você trabalha, a chance disso acontecer é muito pequena. Tá certo? Você vai me perguntar quantas vezes eu tive que voltar para a sala de cirurgia para reoperar o paciente até hoje. Em toda a minha vida, nenhuma. Tá, porque o Fera já fez isso na hora e já deu Mas uma... eu opero em lugares de alto padrão, você está entendendo? Mas eu já tive assistentes meus que tiveram que voltar para a sala de cirurgia para fazer um linfonodo sentinela porque o patologista achou uma outra coisa que não tinha sido feito na hora. Entendi. Mas a gente precisa, por isso que a gente de vez em quando chega para o paciente e fala, eu quero esse hospital ou eu quero este patologista, porque na realidade o que vai acontecer é que o paciente você vai evitar que o paciente volte para o hospital para reoperar. Não é mais fácil tirar o linfonodo sentinela de todo mundo? Não há necessidade. Tá. No carcinoma in situ, teoricamente, eu não teria que fazer isso. Mas se o carcinoma in situ tiver mais de 2 centímetros de extensão, eu vou fazer isto. Porque a biópsia só analisou
meio centímetro. Ela analisou os dois. E na outra área dos dois pode ter uma área de invasão. Então eu vou tirar a área inteira e vou fazer o sentinela para evitar que o paciente volte para a sala de cirurgia. Entendi. Agora, tirar o sentinela não tem problema Eu algum, né? operei semana retrasada uma paciente nessa que aconteceu exatamente isso. Ela tinha um carcinoma in situ de 2,5 centímetros. Eu fiz o linfonodo sentinela e a parafina mostrou que ela tinha lá no meio um tumor invasivo de 1 milímetro. Nossa. E o sentinela estava negativo. E aí? Aí, tá resolvido. Ela não tem que voltar para o hospital. Tá, porque é 1 milímetro. É 1 milímetro. Tá. E agora está na discussão se vai fazer quimioterapia ou não. Provavelmente não. Entendi, tá. Porque é 1 milímetro. Porque é 1 milímetro, pequenininho, responde a hormônio. Então, Entendi. não vai fazer. Mas, por exemplo, no caso de ter necessidade de tirar o linfonodo sentinela, também não tem problema nenhum. O paciente não vai ter problema nenhum. Não vai ter problema Nada nenhum. a Nunca ver, acontece né? absolutamente nada. A gente faz linfonodo sentinela com uma certa frequência. Perfeito. Entendeu o que é sentinela? Entendi, muito bom. Muito bem. Vai falar de efeitos colaterais? Não, e a radioterapia, quimioterapia nós já falamos, terapia hormonal, terapia direcionada. Terapia direcionada, então, é quando o paciente tem um HER positivo, que seria existem drogas anti-HER. Então, você pode fazer uma terapia direcionada para um determinado tipo de tumor e a imunoterapia que ativa o sistema imunológico, novas drogas. Isso é tudo novidade. Mas eu não vou ficar discorrendo sobre isso, porque isso é caso a caso. Tá. Cada paciente é uma sentença, em cada sentença um tratamento. Perfeito. Possíveis efeitos colaterais. Ai, a pobre Isso coitada. é terrível. É. Isso é terrível, né? E a mama e estratégia de lidar com isso. Então, fadiga. Os efeitos colaterais são basicamente decorrentes de quimioterapia, não da cirurgia. Tá. Né? Então, fadiga, o paciente pode se sentir fatigado, náuseas e vômitos, queda de cabelo, tem algumas estratégias. Nem toda droga faz cair o cabelo, E existem algumas técnicas de congelar, tem umas máquinas que congelam o couro cabeludo, o paciente diminui muito. Nossa, que bacana. Nunca ouvi falar nisso. Congelar? Nossa. Fica congelado, mas ok. Fica lá um palitinho de sorvete, mas dá tudo Olha, certo. mas Mas diminui muito a interessante. queda capilar. Né? Legal. E em todo centro de oncologia decente tem a touca Que bacana. para congelar. O paciente pode ter mudanças na pele, a radioterapia pode causar. Então, na queda de cabelo, você vê lá as estratégias: usar lenço, chapéu, peruca, tal, não sei o que lá. Então, hoje em dia, tem aí. Ninguém sabe que o paciente está fazendo quimioterapia. É difícil. Tem uma outra paciente que desfila careca. Você tá entendendo? É verdade, que hoje em dia tá até em moda. Bota lá até um moda, lenção né? e Até tal, moda, né? desfia aquela. E tem paciente que não quer isso, ela bota lá uma peruca ou faz qualquer coisa que o valha. Congelar o couro cabeludo é meio desconfortável, nem todo mundo gosta, entendeu? Mas ok. A radioterapia pode causar vermelhidão, sensibilidade. Normalmente o radioterapeuta manda lá uns cremes hidratantes e tal, evita a exposição ao sol. Tranquilo. A radioterapia é que nem queimadura de sol. Fica num primeiro momento vermelho, depois ela fica moreninha, como se fosse a queimadura de sol, depois desaparece. E não tem enjoo, não tem nada. Não É tem super nada. tranquila, né? Alguns tratamentos, pacientes mais graves, pode ter uma supressão de medula óssea, então pode reduzir a quantidade de células vermelhas, o paciente tem que tomar transfusão, alguma coisa assim. Tá. E perda de apetite e mudanças de paladar são a possibilidade por causa de quimioterapia. Aqui, algumas drogas dão neuropatia, o paciente fica com sensibilidade de formigamento, dor nas extremidades. Alguns pacientes têm mudança de humor. Uma quimioterapia, dependendo das drogas, pode causar infertilidade, pode torrar o ovário do paciente, o paciente não consegue mais engravidar, entrar na menopausa, o que para alguns pacientes é bom, entrar na menopausa. Dependendo da idade, né? E dependendo do tipo de tumor, às vezes a gente faz ele entrar na menopausa anyway, Tá. para poder ter acesso a alguns medicamentos mais, porque o hormônio é um fator de risco importante. Tá.
Alguns podem ter problemas digestivos, diarreia, tal, manter-se hidratado e depressão e ansiedade, tem que entrar, buscar grupos de apoio. A gente tem tudo isso está no nosso bolso de colete, tá certo? Bacana. A gente vai tirando do bolso do colete tudo que a gente pode ajudar o paciente para que ele se sinta Acolhido, acolhido, né? né? O impacto emocional, né? É difícil, né? Então, o choque e o medo inicial, tá certo? A ansiedade e a preocupação. Então, o choque, a primeira coisa que o paciente sente no dia a dia é: estou com câncer. É difícil você se olhar no espelho e falar: estou com câncer. Mesmo que seja um câncerzinho de pele, porra, eu estou com câncer. Você concorda? Então, é um impacto inicial. O câncer, foi estigmatizado pelos nossos antepassados como uma doença incurável. Exatamente. Porque era mesmo. incurável. Agora, ele não é nada disso. Então, você tem que tirar do paciente este estigma, tá certo? E a tristeza e o luto, né? Então, é que nem as fases da perda, né? Então, você tá num choque inicial, aí você tem o luto: vou perder a mama, eu vou perder o ovário, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, tá certo? Aí você fica nervoso, raiva e frustração, são as fases. Você fica raivoso: por que eu tenho que ter câncer de mama? Né? Por que eu tô, né? Por que comigo? Né? Porque why me? Né? Aí o paciente normalmente se isola, fica só, né, e tal. Alguns vão autoimagem, estima a paciente, tá, se olha no espelho todo dia, a mama linda, maravilhosa, de repente a mama vai mudar o formato ou vai ter que fazer qualquer coisa que vá. E muitos pacientes ficam deprimidos por causa disso. Então, na realidade, essas são as fases mais importantes: o choque, o medo inicial, ansiedade, tristeza, luto, raiva, frustração, isolamento e solidão. Cabe ao profissional tratar o paciente que nem gente. Bacana. É isso mesmo. Você está entendendo? Então, ali não é. O profissional, ele não pode olhar para o paciente como é um paciente. Ele tem que olhar para o paciente como uma pessoa. Como se fosse ele próprio. Ele tem que se Isso. colocar no lugar do Tem que ser paciente. empático, né, Tem que doutor ser Davi? empático. Ele tem que se colocar no lugar do paciente e acolher o paciente. O paciente tem que sentir a segurança de que não só ele está na mão de um indivíduo tecnicamente qualificado, como um indivíduo que efetivamente vai carregar ele no colo. Essa é a importância. E não só isso, a família tem que entrar nessa jogada. Não adianta eu não durmo com o paciente. É verdade. Eu não estou todo dia com ele. Então, eu falei isso uma vez na última. Eu nem insisti em. Você falou eu sobre o falei. marido, né? Então, No então, episódio tem aqui a anterior. ansiedade. Vamos continuar um pouquinho. É, A ansiedade em relação ao futuro, que é uma outra coisa, o paciente fala: e aí, eu vou Vou morrer, morrer? não vou morrer, vou deixar. Né? O impacto das relações, aquilo que eu falei da outra vez, o impacto nas relações são o seguinte: dependendo do familiar, do marido e tal, não sei o que lá, tem gente que vaza. você falou que tem a probabilidade, Tem, o percentual é alto, né? não é alto, Não, mas, é tipo, você já viu vários não vou falar em casos. números porque eu não consigo, mas A gente não eu tenho sabe, né? vários casos que o marido, uma vez a paciente diagnosticada com câncer de mama, o cara foi embora, Nossa, largou ela lá. Você está entendendo? A maior parte nossa. delas acabou refazendo a vida com gente que e tem um impacto no É o que a relacionamento. gente falou, arrumou um marido melhor, né? Exatamente. É. E às vezes o próprio paciente se isola. Ele não. Eu quero ficar na minha. Eu vou entrar aqui na minha casinha, né? Que nem o cachorro entra lá na sua casinha e ninguém tira ele de lá. Então é isso. Mas o paciente tem que aceitar, e com a aceitação vem o crescimento, tá certo? E aí ele pode criar novos relacionamentos e tal. E tem que buscar apoio e tem um autocuidado e as estratégias de enfrentamento que a gente está lá preparado para isso, você está entendendo? A gente está preparado para tratar o paciente de A a Que Z. bacana.
Tá certo? Então a gente tem que olhar para ele, entender o momento dele, apoiar ele e mostrar para ele que ele não está sozinho. E chamar as pessoas que moram com ele ou que estão com ele para que participem do processo. Então, se chegar uma paciente no meu consultório, diagnosticou o câncer de mama e ela está lá sozinha, a primeira pergunta que eu vou virar para ela a próxima pergunta é: você mora sozinha? Você é sozinha? Você vive sozinha? Você não tem marido, não tem irmã, não tem filho, não tem. Ah, tenho, doutor. Eu falei, então eu quero todo mundo aqui. Ai, que bacana. Eu quero na próxima consulta, vamos marcar isso para a semana que vem. Muito Eu legal. quero todo mundo aqui, porque isso daqui tem que ser uma decisão. A família tem que apoiar. Eu não estou com você o dia inteiro. A família tem. E não adianta você ficar me mandando mensagem de WhatsApp e telefone. Demora 1 minuto a mensagem, demora 1 minuto. A gente tem que ter no dia a dia, você tem que ter gente que está com você para te confortar. Nossa, perfeito, né? Vocês Certo? entrarem nesses Exatamente. detalhes, né? De acolhimento. Aí tem a lidar com estresse. Aí tem tudo, né? Tá certo? Então, apoio profissional durante o tratamento do câncer de mama, cuidado de acompanhamento, mudanças de estilo de vida, vamos comer melhor, vamos fazer exercício. Ah, mas eu nunca fiz exercício na vida. Bom momento para começar, É né? verdade. Tá certo? Você não vai começar durante o tratamento quimioterápico, que não vai rolar, Ah, tá. mas você vai começar posteriormente, tá certo? Nem que seja ir andar na rua. Perfeito. Caminhada já é uma grande coisa, né? Já é uma grande coisa. Vai É. andar. Vai andar. Vai, bota aí um foninho de ouvido, vai ouvir uma Para assistir o música. podcast. Assistir o Para assistir o podcast, vai fazer podcast do qualquer Dr. coisa. Davi, né? Tá É, certo? no Spotify. Após o tratamento. É. Então, cuidados de acompanhamento são as mudanças no estilo de vida, a prevenção das recorrências, autoexames e rastreamento. Autoexame. Então, o paciente tem que continuar, ele não pode tratar o câncer de mama e sumir. Tá entendendo? Ele tem que entender que durante os primeiros 5 anos ele vai ter que vir a cada 6 meses. Eu vou mandar fazer um monte de exames para depois de 5 anos chegar para ele e falar: minha filha, você está curada. Nossa, que beleza. Agora você volta a ser uma paciente comum uma vez por ano. Tá certo? Mas Tá é curada. muito importante, esses 5 anos semestrais são muito importantes. Então tem que Nossa. fazer, porque é a hora, os primeiros 2 anos são os piores. Quer dizer, Tá. a maior parte das recorrências acontece nos primeiros 24 tá. meses. Tá. Depois vai diminuindo. Depois de 5 anos, fica muito próximo do que acontece com a população geral. Nossa, Então que aí perfeito. virou um paciente que está cuidando no dia a dia da rotina. E gerenciar o estresse, gente. O paciente tem que mudar a vida. Ele tem que mudar os hábitos alimentares, ele tem que mudar, ele tem que parar de tomar hormônio, ele tem coisas que ele vai ter que deixar de fazer. E ele tem que entender isso não como uma coisa que está acabando com ele. Ele tem que entender isso como uma coisa que está ajudando ele. Entendeu? Então, mudar o estilo de vida não é um sacrifício, é um crescimento. Ah, com certeza, né? Certo? Tem pessoas que falam, sei lá, alimentação, né? Saudável não é boa. Não, é boa, né? Depende Então, do aí que quais você são as faz. dicas para prevenção do câncer de mama? Que todo mundo fala, doutor, como é que eu faço para prevenir isso? É. Mantenha um peso saudável, faça exercícios regulares, alimente-se de fruta. Todo mundo sabe o que é bom, né? O problema é a turma fazer. Alimente-se de forma saudável, limite o consumo de álcool. Nós não estamos falando que o paciente não pode tomar um vinhozinho ou um esquinho aí de vez em quando, tá? Mas ele não pode cair bêbado na sarjeta. Mas com aí já não cachorro pode de lambeira. maneira nenhuma, É né? isso aí, pois é. Amamente, se você tiver na fase de amamentação, amamente. Evita a terapia de reposição hormonal pós-menopausa, evita. Tá certo? Aí você vai falar todo mundo? Não. Não. Nossas próximas 2 podcasts vão ser sobre câncer ginecológico, né? E aí nós vamos falar de reposição hormonal, Ah, que legal. nós vamos falar, quer dizer, todo mundo tem que evitar reposição hormonal? Não, nem todo mundo tem que evitar, mas existem pacientes que têm,
Entendeu? E ele tem que entender que para ele. Aí você vai falar, "Bah, mas e se ele quer fazer? Bah, se ele quer fazer, ele quer fazer. Se o paciente quer fumar e eu falo para ele não fume, ele vai fumar. Ele tem que correr. Se eu falo para Se ele ele não quer se correr o droga, ele risco, vai se drogar. Quer dizer, cada um é dono do seu nariz. é verdade. Tá certo? Porém, Ele não é obrigado a fazer o que eu estou orientando. Eu não estou mandando, eu só estou orientando. A orientação o paciente pode aceitar ou não. com certeza. Infelizmente, essa é a realidade. É. Conheça seu histórico familiar, isso é fundamental, tá certo? Tem que ir lá buscar na família tudo, bisavô, tetravô, tudo que ele conseguir, para a gente saber com quem estamos lidando. Fazer os exames de rastreamento, manter-se consciente o tempo todo, evitar a exposição a agentes cancerígenos, diminuir proteja-se do sol e tal, e mantenha uma atitude positiva em relação à saúde. Que legal, muito bom. Nossa, foi E muito com bom. isso a gente basicamente encerra essa conversa. E finaliza o nosso bloco, né? Câncer de mama. Câncer né? de mama. Finaliza o bloco próximo, nós vamos fazer de câncer ginecológico. Dois blocos também de câncer ginecológico. Vamos fazer falar aquela frase final pro Vamos pro fazer público? aquela frase final. É, Quem que eu procura gosto. acha, quem acha cura. E todo dia é Outubro Rosa. Todo dia é Isso Outubro também é Rosa. importante. Todo dia é Outubro Rosa. Não pode pensar na mama só em outubro. Tem que pensar a mama todo dia. Foi um prazer enorme mais Prazer uma foi vez. meu, prazer foi meu. Muito legal, estou muito feliz de estar aqui com você. Eu também. Lembre-se de que todas as decisões relacionadas aos tratamentos devem ser tomadas após uma consulta detalhada com um mastologista experiente que seja membro da Sociedade Brasileira de Mastologia. Sigam o Dr. José Davi, o Healthcast Alpha, nas redes sociais e no site, aqui no GC. Os episódios vocês podem assistir nos canais do YouTube, José Davi Kandelman e Healthcast Alpha, e nas principais plataformas de áudio do Healthcast Alpha, Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music e Amazon Music. Obrigada a todos pela presença e até o próximo episódio.